Olá! Nos últimos dias, imigrantes haitianos e senegaleses têm desembarcado em alguns estados do país, entre eles o Rio Grande do Sul. E essa situação que tem dividido opiniões é o tema do Conexão em Pauta de hoje. Nós vamos entender o porquê da vinda desses imigrantes, qual o impacto e as perspectivas para eles aqui no estado. Para isso, nós recebemos dois convidados no estúdio. Estão conosco Gabriela Mesanotti, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unicinos, e também Luciano Marco Antônio, secretário municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão em Pauta de hoje. O Conexão em Pauta de hoje começa com a seguinte pergunta: qual é a sua opinião sobre a vinda de imigrantes haitianos e senegaleses para o Brasil e para o Rio Grande do Sul? A nossa equipe fez esse questionamento aqui mesmo no campus da Universidade em São Leopoldo. Vamos conferir. Eu sou a favor, eu acho que acrescenta bastante para a história do Rio Grande do Sul, inclusive para destacar um pouco o Rio Grande do lado de fora, eles vieram do Acre, então para fazer essa pesquisa da nossa história e criar as experiências que a gente tem, eu acho muito evolutivo para nós também isso, né? É muito bom. Sou a favor. Ao longo da história a gente viu que o Brasil tem uma inserção de política externa bastante voltada aos direitos humanos, né? Então acho que como brasileiro e como país líder da América do Sul, digamos assim, né, a potência maior, cabe a nós, pelo menos, dar uma oportunidade a essas pessoas. Eu acho que não tem problema nenhum, eles podem vir para cá, quanto mais eles sofrem muito lá, aqui é um país que acolhe bem todo mundo, e se for para ajudar eles, não tem problema nenhum, desde que não prejudique quem mora no Brasil. Eu sou a favor, acho super tranquilo eles virem para cá, até porque acredito que eles sofram muito no país deles, que eles não tenham muitas oportunidades, o Brasil acolhe muito bem, só não sei a que ponto vai ajudar bastante eles, até porque nem a gente está recebendo tanta ajuda em virtude da crise que está, mas se for para ajudar eles, se eles forem ter um bom retorno, eu acredito que está super tranquilo. Tá aí, nós conferimos então a opinião das pessoas aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo. Todas se colocaram a favor, mas a gente tem acompanhado principalmente nas redes sociais que nem todos são a favor, inclusive tem muita gente apreensiva com esse tema, né, Vanessa? Com certeza, Rodrigo. A gente começa justamente com essa questão para a professora Gabriela. Bom, no processo migratório, professora, tem imigrantes aí que são bem-vindos, mas tem outros que nem tanto, né, professora? Por que acontece essa diferenciação, esse preconceito aí por parte de muitas pessoas? Nós estávamos conversando antes, né, é justamente uma questão do próprio desenvolvimento brasileiro e o racismo que existe aqui. Esse é um racismo que não aparece abertamente, mas a gente sabe que existe. Mas nesse tema específico, eu acho que é interessante a gente pensar que esse movimento migratório no mundo inteiro faz parte da globalização. Se nós temos hoje uma ideia de livre circulação de bens, de livre circulação de serviços, livre circulação do capital, por que não livre circulação de pessoas, né? Nós percebemos que na União Europeia nós temos a livre circulação de pessoas, depois do 11 de setembro eles fecharam as fronteiras externas e hoje a gente vê o resultado da política migratória deles, todos esses barcos, né, todo esse problema agora humanitário na gestão dessas pessoas que tentam chegar no continente europeu. O problema dessas políticas públicas inexistentes nessa área é que o efeito direto disso vai ser a discriminação dessas pessoas e, como elas não estão integradas na sociedade, provavelmente elas vão acabar indo para um mundo que não é o adequado, que é o mundo do crime, e aí sim nós teremos um problema social grave. Então a gente tem que pensar bem como os nossos órgãos públicos, como o Brasil vai encarar esse desafio, porque o Brasil está num outro patamar hoje em dia, então nós temos um desenvolvimento, né, constante já há 2 décadas, e isso vai fazer com que as pessoas queiram estar no Brasil. E aí nós, como potência emergente, temos que ter uma política que não traga esse tipo de resultado, como é o que a gente está vendo hoje, da falta de comunicação entre os poderes, né, da falta de parceria entre as cidades. Então, isso tudo faz parte da inexistência de uma política pública eficaz aqui. É interessante porque existe um movimento também, né, do passado de brasileiros indo para o exterior também, né, tentando buscar, né, colocação ou tentando mandar dinheiro para o Brasil, para os seus familiares. Então, é uma discussão que já era do passado, mas do Brasil indo para fora, agora pessoas vindo, então, para o país. Secretário, eu queria saber do senhor sua opinião, então, sobre as pessoas que são contra ou que têm apreensão, então, desses imigrantes chegando, né, do Senegal, do Haiti. É importante nós esclarecermos algumas coisas
para a população, porque muitas posições são com falta de informação. Na verdade, esse processo migratório, ele já vem ocorrendo há muito tempo. A partir de 2010, potencializou por causa do terremoto no Haiti, onde realmente, a partir daí, os haitianos começaram a vir em maior número para o Brasil. E as pessoas questionam, com base agora nesses encaminhamentos oficiais do governo federal, através do Acre, para Porto Alegre ou para os outros países, estão questionando agora, por causa de distorções e equívocos do encaminhamento do Ministério da Justiça junto ao governo do Acre para fazer a Rota Sul, que passa por São Paulo, Paraná e Santa Catarina e chega no Rio Grande do Sul. Mas esse processo é o que menos hoje dissemina os imigrantes no país, porque no Brasil já tem mais de 60 mil imigrantes caribenhos e africanos. E o que chamou a atenção à população foi essa polêmica dos encaminhamentos oficiais, que são os menores, os que menos encaminham imigrantes para o Brasil. Infelizmente, a maioria vem por rotas clandestinas, de fora para dentro e depois, por conta própria, escolhem o seu estado, a sua cidade, para poderem trabalhar. Então, a primeira coisa é isso, eles já estão conosco em muita quantidade, trabalhando desde 2010. Então, as pessoas não precisam se preocupar. Quem conhecer um imigrante, quem falar com o empresário que contratou um imigrante, ele vai ficar muito tranquilo, feliz. Eles estão vindo do Haiti para gerar renda, para poder mandar o recurso para sua família. Eles estão vindo do Haiti para ocupar espaços nas empresas, que hoje está uma lacuna enorme, porque o salário de R$1.000 a R$1.500, que é o que a maioria deles recebem, o operário brasileiro, o trabalhador brasileiro, já não tem interesse, porque o país se desenvolveu. Graças a Deus, o Brasil desenvolveu economicamente e socialmente. Então, o funcionário brasileiro, o trabalhador brasileiro, não aceita mais esse tipo de proposta. Então, o haitiano acaba se consolidando e sendo uma alternativa boa para as nossas empresas, para a iniciativa privada, exatamente por ser uma mão de obra boa e por aceitar uma remuneração menor. Então, eles estão ajudando o nosso país. Então, eu entendo assim que muito dessa posição contrária é por desconhecimento. Fora o que tu colocaste, quer dizer, nós queremos ir para os outros países. E durante anos fomos milhares para os outros países. E no passado, que a colonização italiana, alemã, japonesa trabalhou junto para fazer o nosso país crescer. É exatamente o que os imigrantes caribenhos e africanos estão fazendo agora. Estão vindo para cá ajudar nosso país a crescer. Uma das entrevistadas até comentou, né? Desde que não prejudique o Brasil. Quer dizer, isso a gente não pode nem considerar, professora. Não, é interessante, assim, estudos da Organização Internacional para a Migração apontam justamente o que o secretário comentou, que é o incentivo à economia do país a partir da vinda de imigrantes. Então, os estudos mostram que são mitos, na verdade, que as pessoas têm, entendendo que a migração pode ser algo negativo à economia do país. O que gerou polêmica vou tentar explicar rapidamente, o governo federal, inclusive gerou nossa reunião na quarta, no Ministério da Justiça, o governo federal, ele contrata, através do Ministério da Justiça, ele repassa recursos do Ministério da Justiça para o governo do Acre. O governo do Acre contrata ônibus e faz a tal da Rota Sul. A Rota Sul vem do Acre, Rio Branco, passa São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que estava havendo é exatamente a falta de comunicação do Ministério da Justiça e do governo do Acre com esses outros estados. Nós não estávamos sabendo que horas que os ônibus estavam chegando. Quantas pessoas viriam? Nós não estávamos participando da construção do convênio. Nós não estamos ganhando um recurso desse convênio do Ministério da Justiça. Nós não estamos trabalhando com oferta de vagas. Primeiro tem que ir as ofertas de vagas de cada estado e capital para depois encaminharem os imigrantes conforme o destino, né, que tem a vaga ou que eles tenham familiares. Claro, é preciso todo um planejamento, né? Secretária, a gente vai poder comentar mais sobre isso, né, Rodrigo? Porque o Conexão agora faz um rápido intervalo e na volta, claro, tem mais entrevista aqui no estúdio. Logo mais a gente já volta.
O Conexão em Pauta está de volta. É isso aí. E hoje o programa se dedica a falar sobre a vinda de imigrantes para o Brasil e para estados como o Rio Grande do Sul. Isso mesmo, Rodrigo. O secretário estava comentando no bloco anterior como essa falta de comunicação e do Ministério da Justiça pode atrapalhar o planejamento, então, dos estados para receber esses imigrantes. Qual o impacto disso, então, professora Gabriela? Bom, acho que primeiro a gente precisa entender que já existe uma rede de proteção a essas pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós pensarmos na perspectiva da ação direta com essas pessoas, nós temos toda uma rede com instituições da sociedade civil, por exemplo, o CIBAE Migrações, o Fórum de Mobilidade Humana, a SAVE, que trabalha especificamente com o programa de reassentamento para refugiados, mas também acaba trabalhando com migrantes em geral. As cátedras das universidades, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, aqui da Unicinos. Então, essas instituições, elas acabam se reunindo especificamente em fóruns agora, tanto no governo do estado, foi criado o Comirate há mais tempo, e agora na prefeitura nós temos um Comirate municipal, que foi uma iniciativa muito bem-vinda por toda a rede de proteção. Então, o Comirate reúne essas instituições para o encaminhamento à proteção dessas pessoas. O problema dessa falta de comunicação é justamente que nós não temos como agir, porque não sabemos se vamos fazer uma grande campanha, se precisamos mobilizar várias pessoas ou apenas poucas. Inclusive, no curso de Relações Internacionais, os alunos queriam muito ajudar, queriam ir para a rodoviária e tudo. E eu tive que dizer, nós não sabemos quando eles chegam, nós não sabemos quantas pessoas, a prefeitura não tem essas informações também. Então, essa instabilidade é muito ruim, porque existe uma possibilidade de proteção, mas essas pessoas acabam sofrendo porque não há essa informação. Acho que o secretário pode complementar. Está perfeito, e indo ao encontro, né, do que a professora falou, cabe ao município uma série de serviços. E isso que nós pautamos quarta-feira lá no Ministério da Justiça com o Beto Vasconcelos, que é o secretário executivo, exatamente porque, primeiro, encaminhamento oficial de imigrantes para Porto Alegre foi em novembro de 2014. Faz 6 meses. Chegaram 300, só 9 ficaram no Rio Grande do Sul. A maioria queria ir para São Paulo. Nós resolvemos, com um trabalho fantástico ali da minha secretária adjunta, Karina Dávila, que é a secretária que trata das políticas dos imigrantes, nós conseguimos resolver a situação de todos eles. Mas tivemos o desgaste político, o desgaste administrativo, o desgaste social, desnecessário. Passados 6 meses, novamente, quarta-feira passada, pela imprensa, ficamos sabendo que quinta iam sair de novo ônibus via governo, ou seja, um encaminhamento oficial do Ministério da Justiça para Porto Alegre. Nos revoltamos, nos indignamos, pedimos essa pauta no Ministério da Justiça, uma pauta fantástica, sentou 5 estados envolvidos no processo, e a partir daí, então, colocamos algumas exigências para atender melhor o imigrante, né? Essas exigências são que nós participemos da construção do convênio, né? Para nós estarmos informados, ter um pouco de recurso, né? E também conseguirmos que o encaminhamento seja a partir da oferta de emprego. E isso nos permite também, aqui em Porto Alegre, serve de exemplo para as outras capitais, fazer a divulgação dos imigrantes que estão no Cine aguardando, preparados, qualificados e aguardando o mercado de trabalho. Desses imigrantes que o senhor comentou que permaneceram no estado, os 9, né, de novembro de 2014, vocês continuam acompanhando como está a vida desses imigrantes? Não, esses imigrantes, depois que eles articulam um emprego, né, eles têm sua autonomia, mas eles saem super informados de como é que são os serviços do governo do estado e da prefeitura de Porto Alegre, se necessário para eles acessarem. Assim como qualquer outro cidadão. Como qualquer outro cidadão. Eles têm todo o direito ao serviço de governo, igualmente a um cidadão brasileiro. Agora, nós temos que divulgar mais as ofertas de trabalho que nós temos. Nós temos que fazer também a conexão com as prefeituras do interior do estado, porque eles querem produzir e nós precisamos deles aqui também produzindo, porque através também da renda eles vão ter a dignidade deles garantida. Então, a prefeitura tem um papel muito grande de dar publicidade a tudo isso. O que nós estamos organizando é só esses encaminhamentos oficiais, as rotas oficiais dos imigrantes que vêm do Acre até Porto Alegre, também pautando com o governo federal o maior trabalho lá
no Haiti na relação dos vistos. Tem que potencializar os vistos no Haiti, para que eles não caiam na mão dos coiotes. Nós cobramos muito isso do governo federal quarta-feira. Controlar as fronteiras e fazer com que a rota oficial da chegada do Haiti para o Acre, ela seja cada vez mais divulgada, que os haitianos saibam que na embaixada brasileira no Haiti, é lá que eles têm que pegar o visto, e não de um traficante. Até porque eles venham legais aqui também, né? Não tenham problemas depois quando chegarem ao país, né, secretário? Exatamente. E onde eles estão sendo alojados aqui, então, no Rio Grande do Sul? Aqui, nas duas oportunidades, nós construímos alojamentos às pressas. Em novembro foi a Brigada Militar que nos ajudou, com o alojamento que estava liberado. E agora nós montamos toda uma estrutura lá no Centro Vida. Até agora, todos que vieram nesse segundo encaminhamento, que foi neste mês, nenhum foi necessário encaminhar para lá, porque todos já vêm com um telefone, com um contato, onde eles vão para uma cidade do interior do estado, ou vão ficar em Porto Alegre, visando uma vaga de emprego. Então, o que a prefeitura faz? Acolhe eles na rodoviária com todo carinho, eles vão se adaptando, a gente usa um facilitador, que é o nosso amigo, que é o Alex. O Alex é o haitiano que está aqui desde 2006, ele faz a primeira abordagem. Isso ajuda, pessoas, então, né? ajuda muito, nós não fazemos a primeira abordagem, o Alex faz a primeira, porque eles têm que se ambientar. Depois que eles estão ambientados, aí sempre o Alex me apresenta quem estiver ali do governo, e daí eles vão se adaptando. O que eles mais precisam quando eles chegam, além de um compatriota deles na interlocução, para fazer a primeira abordagem, é um telefone, para eles poderem ligar. E a gente oferece um celular do governo, eles ligam para as cidades, compram as passagens. Alguns que não têm as passagens, nós temos a solidariedade da VEPA, inclusive hoje o Giovanni Luigi esteve ali pela manhã cedo nos solidarizando com os imigrantes que estavam chegando. Foi muito legal esse encontro, que é o diretor da concessionária VEPO. E a partir daí eles tomam o seu caminho e com a sua independência. Alguns que estão numa situação de não ter nenhum contato, nós propomos que seja levado para o nosso alojamento. Mas até agora, nessa situação de 2015, não aconteceu nenhum que precisasse ficar no alojamento. Certo. E é importante também a gente entender o perfil dessas pessoas que estão chegando, né, Rodrigo? Quer dizer, professora, tem como traçar aí a idade, mais ou menos? Também existem refugiados dentro desse grupo, porque muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, Isso. Eu não tenho muitas informações de quem está chegando, né? Então, essas informações não estão circulando, mas acho importante a gente mostrar aqui para o pessoal de casa essa diferença, porque às vezes a mídia acaba trazendo, até para mudar as palavras, para o texto não ficar repetitivo, eles começam a falar dos migrantes e depois dizem migrantes ou refugiados e daí vão mudando no texto. E não são sinônimos, né? Então, o primeiro ponto é entender que o Instituto do Refúgio ele é muito específico. Então, ele tem uma previsão internacional lá no Estatuto de 1951, depois do Protocolo de 67. Existe uma previsão regional aqui para as nossas Américas, que acabou ampliando o conceito de refugiado para a nossa região. E uma definição específica da nossa legislação nacional brasileira, que também ampliou, possibilitando que o refugiado seja aquele que, por fundado temor de perseguição por questões raciais, religiosas, étnicas, etc., tenha que acabou abandonando o seu país e não pode voltar ou não quer voltar, por fundado temor de perseguição. Basta o temor, não precisa efetiva perseguição, como é o caso do asilo. Bom, mas o que acontece? Então, essa proteção é muito específica porque esse tipo de migração é uma migração forçada, que a gente chama migração forçada. Quer dizer, ele não saiu do país porque ele queria uma vida melhor. Não foi uma opção. Né? Ele não conseguia mais viver naquele país, fundado o temor de perseguição. Então, esse é o refugiado. Agora, migrante é geral. Então, eu tenho um imigrante que pode ser por questões econômicas, né? Pode ser o trabalhador migrante, pode ser o estudante que vai estar vindo para cá. Agora também fiquei sabendo de vários casos preocupantes. Nós temos um caso de sucesso aqui na Unicinos, que é justamente esse acolhimento dos angolanos que estão estudando aqui conosco, mas a gente sabe de outras situações de pessoas que foram enganadas, que pagaram $5.000 para vir estudar aqui também no Rio Grande do Sul, em Criciúma, e agora então a empresa assumiu, a empresa que vendeu essa possibilidade, e eles não têm como pagar aluguel, eles não têm mais como pagar as mensalidades, estão passando fome e não têm qualquer amparo.
Então, é uma situação muito comum hoje em dia, essa circulação de pessoas. Nós temos vários tipos. Pode ser que um desses que está vindo do Haiti tenha esse status de refugiado. Pode ser que ele tenha um fundado temor de perseguição. Mas nem todos que estão vindo são necessariamente não refugiados. Não necessariamente. Porque é sempre bom a gente esclarecer. É assim, o que acontece? No caso do Haiti, nós criamos aqui no Brasil um instituto muito particular que é o visto humanitário. Então, esse visto humanitário permite que essa pessoa fique aqui por 5 anos, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ter que ver se o governo vai manter ou não vai manter. Mas, então, existe essa proteção específica, né, para o caso dos haitianos. Tá certo, professora. Bom, no próximo bloco tem mais entrevistas sobre esse assunto aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão em Pauta e a edição de hoje é dedicada a falar sobre os imigrantes que estão desembarcando em alguns estados do país, entre eles o Rio Grande do Sul. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem informações sobre esse assunto. Estão conosco Gabriela Mesanotti, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unicinos, e também Luciano Marco Antônio, secretário municipal dos Direitos Humanos de Porto Alegre. Isso mesmo, Rodrigo, e a gente quer saber agora, professora, que o desejo desses imigrantes é realmente de permanecer aqui na região, de permanecer no nosso estado, no nosso país, e depois poder também trazer a família para cá, é isso? É, exatamente. E esse movimento que está acontecendo agora é justamente uma ampliação, né? No início eram jovens solteiros que estavam chegando, depois a gente começou a ver jovens já com família e agora então as famílias desses jovens estão vindo. Então essa é a tendência. Mas eu acho importante a gente comentar talvez as iniciativas que a Unicinos vem liderando nesse tema. Então, nós temos aqui a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que trabalha com a pesquisa no tema da migração e do refúgio. E essa cátedra tem encontros a partir do grupo de estudos do curso de Relações Internacionais nas sextas-feiras. Então, aqueles que têm interesse de trabalhar mais com esses temas, entender um pouquinho mais esses movimentos, conhecer os números exatos, que a gente vê cada número muito extraterrestre, né, que são chutados, assim. Então, entender um pouquinho melhor desse movimento. Nas sextas-feiras, no campus da Unicinos Porto Alegre, ao meio-dia, a gente tem esses encontros com o grupo de pesquisa sobre esse tema específico. O curso de Relações Internacionais também vem participando de várias campanhas para esse assunto específico. A gente lançou esse ano, iniciativa dos alunos, o Trote Solidário, onde justamente eles recolheram os celulares, né, no campus de Porto Alegre e entregaram para o programa de reassentamento solidário do Acnur. Agora também nós estamos com essa campanha específica para a chegada dos haitianos e dos senegaleses. Então, os alunos que se mobilizaram sozinhos e aí, claro, depois pediram o meu apoio, mas foi uma iniciativa deles. Acho isso muito importante, que o jovem se dê conta desse movimento, da necessidade de uma cabeça mais aberta para entender mais que as questões de diversidade podem ser muito ricas, né? E conviver com um haitiano desses pode ser um tesouro, né? São pessoas, né, que têm toda uma outra vivência que merece ser melhor entendida, estudada, debatida e acompanhada. Então, agora a gente tem essa campanha específica e também convido a todos, né, que ajudem. Isso tudo vai também para a prefeitura, então é um apoio da Unicinos para esse tema. Que é fundamental, com certeza. Isso. Secretário, também existe um movimento da Secretaria de Porto Alegre, por favor, comente conosco. Nós tivemos já em 2013 a criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos com a Secretaria Adjunta que trata da política do imigrante, política de imigração. E isso já foi um avanço enorme. Criamos por decreto o Comirat, que é um comitê de atenção a refugiados e imigrantes que trabalha secretarias com a sociedade civil. E vamos continuar cada vez mais desenvolvendo políticas para a imigração, principalmente, né, promovendo essa questão das vagas de emprego. Eu acho que isso é o mais importante. Claro que tem todo um lado social, mas eles vêm para trabalhar. Então nós temos que o empresário também esteja engajado nisso, de acolher essas pessoas abertas. Eu vejo quantos empresários estão querendo, vejo que temos um banco bom de imigrantes preparados, né? Eu vejo que existe uma demanda enorme vindo do Acre, então o que falta fazer as conexões. Essas conexões que nós combinados agora com o Ministério da Justiça, que avançou muito a parte da sintonia, com isso tudo construído, acredito que os imigrantes vão estar mais bem atendidos, com a sua dignidade preservada
e em mais condições de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E qual o contato, secretário, para quem deseja, então, esse empresário que deseja colaborar, ou para as pessoas que querem fazer algum tipo também de doação? Para os empresários que queiram ofertar as vagas, além de procurar o Cine de Porto Alegre, que fica na Mauá, com a Sepúlveda pertence, também é muito importante procurarmos nós na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, do telefone 3289-2058. Pode ligar para lá, fazer o seu registro, que eu mesmo vou fazer o contato. É muito importante esse processo de oferta de vagas. Doações lá no Centro Vida, na Baltazar Oliveira Garcia, 2132. Baltazar Oliveira Garcia, 2132. Principalmente material de higiene, colchão, lençol e cobertor. Tá certo. Então, bom, a gente fica aqui, então, acompanhando esse assunto, né, Rodrigo? Claro, com certeza. Certo. Muito obrigada pela informação, pelas informações que vocês nos trouxeram hoje, pela participação e até a próxima. Obrigado, um prazer participar do programa. Igualmente. Tá certo. Valeu. E Conexão em Pauta de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!